Olá, quem lhes fala é o André Favaretto. Vamos para uma breve explicação do OSPF, tá? Vou utilizar aqui algumas ferramentas básicas para poder aqui fazer umas anotações. Sugiro que você faça o mesmo para que você consiga lembrar depois do conteúdo passado nesse vídeo aula. Vou utilizar aqui o Paint e o próprio bloco de notas aí para poder facilitar alguns tópicos aí de ajuda ou alguns tópicos principais. Nós falaremos então hoje do protocolo de roteamento chamado OSPF, né? OSPF é a abreviação de Open Source Path First, né? Seria mais ou menos como fosse traduzido ao pé da letra, seria alguma coisa como caminho aberto, né? Mas na realidade aí o sentido da tradução seria mais para ir pelo caminho melhor ou caminho menor, né? Para fazer isso, ele usa muito princípio de custo aí que a gente vai ver mais para frente, né? Nessa videoaula mesmo. Mas qual é o melhor caminho para chegar entre o ponto A e o ponto B, né? Então, qual é o melhor caminho ou qual é o caminho mais perto, menos custoso, né? O SPF ele surgiu aí para substituir o próprio RIP, né? O RIP já vinha sendo usado aí durante alguns anos, né? Por várias empresas. O RIP realmente é um protocolo muito robusto, né? No que se diz respeito ao protocolo de roteamento. Só que ele tem algumas limitações. Aliás, né, quando a gente fala de protocolo de roteamento, a gente tem que estar bem claro uma diferença, né? O que é protocolo de roteamento? O protocolo de roteamento, a gente vai usar aqui até um círculo, né, para a gente poder representar os roteadores, e uma ligação parecida assim com um raio, né? Mas é para representar a ligação serial deles, tá? Geralmente ligação entre roteadores são ligações seriais. A gente vai usar aqui um retângulo e um triângulo aqui para representar, respectivamente, o retângulo vai representar um switch e o triângulo para representar aí algum computador ou dispositivo, tá? Então nós temos aqui o computador, ou melhor, o roteador A e o roteador B, né? O protocolo de roteamento é o protocolo que ele vai ser transferido ou serve de comunicação entre o roteador A e o roteador B. Esses computadores daqui, nessa rede local, eles têm o protocolo roteável, né? Como por exemplo o próprio TCP/IP, né? Então o Open First, né? Que é o OSPF, ele é um protocolo de roteamento, né? Ele fica por trás aí da internet para saber aí qual o melhor caminho, né, que essa rede vai fazer para chegar em outro lugar. Essa é a função básica do protocolo de roteamento. Protocolo roteável é aquele protocolo que serve para abrir uma página HTML, mandar e-mail, né, com vários serviços ali dentro, tá? Então aí, o protocolo OSPF ele surgiu em torno de 88, né, mas ele foi adotado aí, muito forte em 91 pelas empresas. Hoje, sem dúvida nenhuma, né, um protocolo que ele é mais utilizado aí em torno de várias empresas, né, empresas grandes. Não necessariamente ele precisa ser utilizado, né, aliás, ele não é utilizado em todas as empresas, mas geralmente se utilizado na maior parte delas aí quando se diz respeito à conexão entre roteadores, tá? Falando um pouquinho do SPF, vamos fazer uma comparação até com o próprio RIP, né?
porque ele veio aí para melhorar a conexão dos roteadores, né? Ou melhor, o roteamento. Para falar do RIP, primeiro eu vou falar até um pouco dos limites, né? Que, se for pensar bem, é uma desvantagem, né? O RIP, ele tem um limite, né, de salto. Como que funciona o RIP? Existem dois algoritmos, né, para trabalhar os protocolos de roteamento, que é o Distance Vector, ou vetor de distância, e o Link State, que é o estado do link, né? O Distance Vector, ele se baseia somente na quantidade de salto. E o que é uma quantidade de salto? Então, com o roteador A para o roteador B, seria como ser 2 saltos. Se eu tivesse uma outra ligação aqui, entre esses roteadores, eu poderia ter uma ligação assim, tranquilamente, né? Seriam as ligações de redundância. Seriam ligações de redundância entre roteadores. Se cai uma ligação, você tem outra ligação para ir por outro lugar, né? Então eu tenho aqui algumas ligações. Vou até colocar o nome aqui de C e D nesse aqui. Então ali, eu quero chegar nessa rede, né? Então aqui eu tenho um servidor qualquer nessa rede aqui, e eu quero chegar nessa rede por meio dessa rede, né? Então o RIP, ele vai a quantidade de salto. Então aqui é 1, 2. Então para chegar nessa rede aqui, ele teria que saltar 2 vezes, tá? E por aqui ele teria que saltar 1, 2, 3, 4, né? Então isso seria o salto do RIP, né? E o RIP, ele pode no máximo, né? Então vou colocar desvantagens do RIP. Pode no máximo 15 saltos. Passou de 15 saltos, ele retorna dizendo que o destino está inalcançável, né? Então, se você tiver muitos roteadores aí pela frente, você acaba não conseguindo chegar no seu destino final. Hoje em dia, com o advento aí de vários países, várias empresas tendo muitos caminhos aí alternativos, 15 roteador, por exemplo, já é praticamente um número irrisório, né? Então, isso vai sair a palavra. Enfim, você não conseguiria chegar até o seu final aí do seu destino, tá? Outra coisa aí da desvantagem, né? Então, quando a gente tem uma rede, isso é comum aí com o RIP, né? O RIP, ele não trabalha com máscara variável. Mas o que vem a ser essa máscara variável? Quando a gente está trabalhando com o roteador, nós sabemos que a gente tem aqui 2 redes. Essas redes, elas vão ter um IP, né? Então, por exemplo, a gente tem um IP 192.168.0.0. E nós temos aqui a máscara 192.168.0.0/24. A máscara aqui, ela é inteira, né? Então, o RIP, para trabalhar entre os roteadores e entre as redes, ele precisa que essas máscaras /24, no caso do classe C, /8, não sejam divididas, né? Então isso aqui acaba limitando um pouco, né, a ação aqui de administradores quando eles recebem um IP. Por exemplo, eu recebi um IP de classe 10, eu quero dividir em 200 subredes. Com o RIP, se você tiver uma subrede aqui, ele não consegue enxergar do outro lado, né? Então, existe o nome, né, que é o VLSM, que é a máscara variável, né? Então, o RIP não trabalha, né? Então, não funciona ou trabalha, né, com VLSM, que é a máscara variável, tá?
E dependendo do caso, aí acaba sendo uma desvantagem, né? Quer dizer, no meu ponto de vista, acaba sendo desvantagem de qualquer situação, né? Você fica preso a trabalhar só com máscara inteira. O que acontece também com o RIP, né? Como o protocolo de roteamento ele faz a transposição da sua tabela, né? Então, por exemplo, o RIP, o GRP, o SPF, todos eles vão lá no seu banco de dados, na sua parte de armazenamento e cria uma tabelinha. Essa tabelinha ela vai indicar que tem aqui, por exemplo, vou colocar até um 11 aqui, por causa do RIP, né? Senão ele não iria funcionar. /8. Ele vai lá na sua tabelinha e diz o seguinte, ó, nessa interface eu tenho a rede 192.168.0.0. Nessa interface eu tenho a rede 10.0.0.0. Nessa interface eu tenho 11.0.0.0, né? Então ali ela vai montar uma tabela. Essa tabela com as informações de todas as portas e todas as redes que estão nessa porta. Então a cada 30 segundos, mais ou menos, mas isso o próprio operador, administrador de rede pode configurar. É enviado para o roteador ao lado essa informação. Então o roteador ao lado ele pega a sua tabela, que já existe uma tabela aqui, e acrescenta a informação que vem da outra. E isso vai passando de roteador para roteador. Então o roteador que está ao lado, ele sabe qual rede tem ali, né? E em qual serial. Então fica uma tabela bem grande. Só que essa tabela ela é distribuída a cada 30 segundos. E isso gera um broadcast, né? Então, em ligações hoje seriais, é muito comum você pegar a ligação de grande porte com alta velocidade, né? 1 mega, 2 mega, dificilmente você pega uma ligação dessa. Geralmente você vai pegar com 100, com 200, com 1 GB, 10 GB, né? Mesmo que ela possa variar de velocidade conforme a utilização, ela tem uma banda bem robusta hoje em dia, né? Então uma tabela dessa, realmente, se for pensar em peso, se eu pudesse falar potência, né? Peso-potência, que nem no carro, ele ficaria baixa, né? Então aí até influencia muito. Mas em ligações mais antigas, do tipo ISDN, que são ligações telefônicas, né, de tronco, que você pega várias linhas para fazer ligação entre equipamentos e transmitir dados, velocidade de 64 kbps, 56 kbps acabam sendo até comum. Ainda tem lugares aí, por exemplo, até com um link de internet, né, que tem o link bem reduzido, né, por causa do custo também. Então, dependendo da situação, essa grande tabela ela gera um tráfego, né, um tráfego de tabela. Então aqui a tabela a tabela ela é compartilhada inteira, né? Então ela faz o quê? Ela faz um broadcast grande, faz um broadcast bem grande, né? Então essa tabela aí grande, ela ocupa uma banda boa, né? Outra coisa aí de desvantagem, né? Até mesmo pelo próprio tipo do RIP, né? Já comparando até com os protocolos de link state, não necessariamente o SPF, né? Mas ele não enxerga, por exemplo, o link, né? O tamanho da banda, né? A banda é a velocidade. Então, por exemplo, você pode de repente ter uma banda aqui de 10 megabits, né? Então, se você tiver uma banda de 10 megabits, aqui você tiver uma banda de 100 megabits e outra aqui de 100 megabits, outra banda aqui de 100 megabits, né? Então, o que acontece? Aqui você tipicamente, no caminho de maior salto,
né, é onde você consegue transportar os seus pacotes com maior velocidade. E o RIP ele não tem capacidade de entender isso, né, ele não consegue. Então, não importa a velocidade, não verifica, né, não verifica banda do link, tá? Então são algumas desvantagens. Então, falando da desvantagem, vamos falar exatamente das desvantagens do OSPF, né? Das vantagens do SPF. Então, a primeira vantagem do SPF, que eu acho que essa é essencial, não só do ponto de vista administrativo, mas até do ponto de vista de funcionamento, né? De disponibilidade de IP, principalmente agora que a gente está com um limite muito grande de IP. É você conseguir trabalhar utilização de VLSM. O que seria esse VLSM? De repente eu tenho aqui um roteador, né? Em vez de eu ter somente uma ligação, né, com um switch, eu posso de repente ter uma ligação até virtual, né? Eu posso fazer uma interface virtual, mas eu posso ter uma interface real e ter mais do que uma única rede. E aí essa rede aqui, que seria um 92, eu posso dividir ela, né? Então eu tenho lá o 92, 168, 0, vou dividir com 2 bits emprestados. Provavelmente a minha primeira subrede seria a 64, né? Como o SPF trabalha com VLSM, ele até consegue usar a primeira subrede sem identificar ela como designação das subredes, né? Mas aqui, vamos colocar o padrãozão aqui, utilizando a primeira subrede válida, né? Então seria 9268/26, os 2 bits emprestados. E aqui, não necessariamente eu precisaria ter 10, 11, né? Com a barra 8. Eu poderia ter aqui, por exemplo, vou pagar aqui em cima porque ficou mais fácil pagar em cima do que embaixo. Então eu poderia ter, em vez de 10, eu poderia ter uma 11 aqui, né? E em vez de ser barra, vou seguir aqui o padrãozão. Vamos colocar aqui para facilitar a vida da gente. Em vez de colocar isso aqui, deixa eu pagar, né? Eu vou tirar aqui o 8 e vou colocar um 16, que fica fácil porque a gente acaba dividindo os octetos e muito iguais, né? Fica muito parecido. Então aqui eu vou tirar o 8 e vai falhar meu roteador, né? Que está bem em cima do roteador. Bom, barra 16. Então acaba sendo 16. Então aqui ele tem um range de IP. Então a empresa vai lá, compra esse range de IP, né? Uma quantidade de IP, é muito caro, né? Principalmente porque hoje em dia está muito limitado. E o próprio operador do sistema consegue definir por qual IP vai, sem ter que adquirir novos IPs, sem ter um custo a mais com aquisição de novo IP. Então essa é uma vantagem também aí do OSPF, né? Além, é claro, da própria segurança aí nessa transposição de várias redes divididas, né? Uma outra coisa, diferentemente do RIP, que transporta a tabela inteira, o SPF somente quando a atualização da tabela. Parece uma coisa óbvia, né? Mas assim, somente vai modificar, somente vai mandar a tabela para o outro roteador se tiver uma modificação. Beleza, mas como eu sei que o link caiu ou não? Olha só como ele fica bem mais dinâmico, né? Se lá por um lado o RIP ficava mandando a tabela inteira, né, desperdiçando banda, o SPF ele só fica mandando um olá, né, que na realidade é traduzido como hello, né? Então ele manda uma mensagem hello, né, e fica confirmando a cada 10 segundos
Na verdade, esses 10 segundos ele pode variar um pouquinho para mais para menos, mas praticamente a cada 10 segundos ele fica mandando um olá. E se tiver alguma coisa lá, depois de 40 segundos, se ele não escutar o olá do vizinho, ele entende que caiu o link. Né? Só que nessa comunicação, diferente do RIP, o pacote do olá é um pacotinho muito pequenininho, que ele não gera tráfego na rede e nem custo de processamento para o roteador. Então, quer dizer, ele acaba sendo mais vantajoso nesse ponto também. A atualização dele é muito mais rápida, né? Ele passa, em vez de ser de 30 segundos, acaba sendo de 10. Né? Então, acaba sendo até uma atualização mais rápida, caso haja uma queda aí de um link, né? Caiu uma árvore aqui, ou queimou o equipamento, acaba sendo bem mais rápido. Né? Outra coisa, obviamente, né? É menor utilização de banda. Menor utilização da banda. Então, se você tem uma banda lá de 1000 megabits, né, 1 giga ou 1 mega, sei lá, você tem uma conexão fraca ou forte, você não tem a utilização dela para ficar mandando pacote de roteamento. Então acaba sendo menos custoso para a banda, né? Uma outra coisa bem interessante é a autenticação, né? Então ela permite autenticação. E por quê? Porque de repente você tem o seu roteador, coisas que no começo eram inviáveis de serem pensadas, né, de acontecerem, era a violação da integridade dos roteadores, ou de alguém até no meio do caminho interferir aí com outro equipamento. E já viu que pode acontecer isso, né? Então, a autenticação, você manda uma chave de criptografia, né? E você manda a tabela que você, ou melhor, você sendo administrador, né? Você define a tabela que você quer mandar. Então, aquele roteador do lado, ele só vai ter a tabela que você permitir que ele tenha. Isso tem que ser feito manualmente, dá um pouco mais de trabalho, mas do ponto de vista de segurança fica bem mais confiável. Até mesmo por o SPF ser um protocolo muito utilizado no mundo, não só o SPF, como outros protocolos, acontecem algumas coisas, umas aberrações, até da própria utilização, aí, da própria confiança. Se no RIP você não tinha confiança nenhuma, qualquer pessoa pudesse mudar, imagine o caos. Para vocês terem uma ideia, do jeito que o SPF do jeito que o ISS, o BGP, que precisa ter autenticação, precisa ter senha, algum tempo atrás houve uma queda gigantesca do YouTube, né? E ficou acho que umas 6 horas fora do ar. Nenhum lugar do mundo conseguia conectar o YouTube. Aí foram atrás para descobrir o que era, né? Era um Paquistão, né? Aconteceu lá um episódio lá do pessoal tá assistindo alguns vídeos que eram proibidos lá. E a operadora de lá, que por um acaso ela tem essa confiança, né? Que o pessoal espera que haja um bom profissional, que não faça, não tenha nenhum erro, né? E às vezes acontece de até bons profissionais errarem. O que eles fizeram? Eles colocaram no roteador um IP, né, que toda vez que a pessoa tentasse acessar o YouTube lá no Paquistão, né, cairia no limbo. Era um IP que não existia. Pois bem, aquele roteador que era de confiança dos roteadores da ICANN, né, que a ICANN é o órgão internacional de controle de internet, foi repassando aquela tabela, né, foi repassando aquela atualização para todos os de cima. Então todo mundo, inclusive aqui no Brasil, na hora que ia acessar o YouTube, acabava caindo no limbo, ficava sem utilização do YouTube. Foi um episódio, no mínimo, engraçado aí do que aconteceu, né? Provando aí que não só a parte de segurança, mas também o próprio erro, né, das pessoas. Enfim, essa permissão ela é importante, né?
porque se acontece isso com alguém que provavelmente você confia e tem esperança que ele seja treinado, imagina com pessoas não treinadas ou até mesmo pessoas mal intencionadas, né? Uma das coisas que ele usa, né, que é a vantagem dele para o riff, é a utilização da banda no custo. Mas beleza, o que é custo, né? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, né, um pouco da ideia do custo. Mas o custo influencia diretamente na métrica. E a métrica, né, apesar de ser muito parecido, a métrica é o algoritmo final, né, do próprio protocolo. Cada protocolo tem uma métrica diferente, né? Então o RIP tem uma métrica, o SPF tem uma outra métrica, ou o Static tem uma métrica. Quando o roteador vai processar essas métricas, ele vai ver qual que é a menor métrica, né? E essa métrica, ela de muitas coisas que ela tem do próprio classificação ou da própria prioridade padrão, né, do protocolo, ele tem um custo. O custo são baseado, ele é uma coisa baseada em várias coisas. Por exemplo, o RIP, o custo do RIP é só o salto. Então, por exemplo, beleza, eu estou utilizando o RIP nesse momento aqui nessa rede. Para essa rede de cá chegar aqui, ele vai ter uma métrica baseada no custo, né, além do próprio protocolo. O custo do RIP é o seguinte, ó, 2 saltos. Ele tem o custo de 2 saltos. Se ele vier para baixo, tem 2, 3, 4 saltos. Então, ó, o custo dele por cima é menor do que por baixo. Então, o RIP utilizaria a rota de cima, preferencialmente. Só que ele não leva em consideração a banda, né? Então, por exemplo, a banda que eu tinha comentado com vocês anteriormente, a banda de cima é menor. Então, nessa ligação de 100, 100 e 100, o custo aqui do ASPF, ele vai entender que o custo aqui é menor, né? Então, ele vai falar, opa, o custo de baixo é menor, então eu vou pelo de baixo. Eu vou fazer o cálculo aí e mais para frente exatamente sobre o custo do ASPF, né? Uma outra coisa do SPF é a divisão, né, em áreas, né? Divisão em áreas. Divisão em áreas. O que vem essa divisão em áreas? Divisão em áreas, você pode definir uma área aqui no roteador. Aqui só tem poucos roteadores, né, para essa explicação, mas vamos supor que aqui tivesse um outro roteador. Então esse roteador aqui, ele pode dizer que isso aqui é uma área, é a área de segurança, área A. Aí ele fala o seguinte, opa, aqui tem uma outra área, tá? Área B. Então todos os pacotes que vêm aqui da área A, dessa interface, eles vão necessariamente passar por aqui. Mesmo que seja para chegar aqui, eles vão passar por aqui. E todos os pacotes que vierem lá do C, eles vão ter que passar por aqui. Então o que acontece? Você consegue direcionar muitas vezes a própria informação, para onde vai, por onde vem. Faz isso muito no protocolo estático, né? Mas o protocolo estático você tem a desvantagem de você ter que mexer toda vez. Isso aí acaba facilitando bastante, você consegue colocar um custo, uma métrica variável pela área. Tá? Então é bem mais sofisticado, por isso mesmo que o pessoal utiliza bastante, né? Para entender aí um pouco do SPF, né? Falando das desvantagens e desvantagens, vou falar um pouquinho também dos equipamentos, né? Então aqui, vamos supor que a gente tenha um roteador, né? A base do roteamento. Então aqui tem o roteador A, roteador B, e a gente tem uma ligação entre eles, tá? Então, uma ligação entre eles, tipicamente a gente usa esse cabo. Esse cabo aqui, ele significa uma ligação serial, tá? De um ponto a outro. Então, você tem lá o roteador A e o roteador B, tá? E aqui a gente tem
um serial, tá? Aqui e aqui, tá? Desse ponto a esse ponto, a gente precisa trabalhar em uma rede. Mas que rede é essa, né? Então aqui a gente diz o seguinte, eu tenho uma rede 10.0.0.0.0/8. Vamos trabalhar com classe full ou máscara inteira. Então, aqui, essas duas interfaces, elas vão trabalhar nesse range. Então a gente precisa saber, o próprio SPF precisa saber qual rede está relacionada a cada interface. Então no roteador A, você tem uma interface aqui, tá? E no roteador B, você tem outra interface. Para colocar essas interfaces no roteador, a gente vai utilizar aí um simulador, que é o Packet Tracer, né? E lá no Packet Tracer, algumas versões aí de simuladores, ou o próprio Packet Tracer antigamente também fazia isso. Você tem a ligação com o número dela, né? Então, por exemplo, eu tenho lá, vamos pensar assim, legal, roteadores, né? Com interfaces, ou interfaces. Bom, enfim, lá existe uma interface serial, por padrão, aliás, né, pessoal, tem a Ethernet. No caso da Cisco, como vocês sabem, ela gosta de usar a Ethernet para velocidade de 10, o nome Fast Ethernet para 100 e o Giga Ethernet para velocidade de 1000, tá? A Ethernet já vem padrão. Para você colocar as interfaces seriais, você precisa desligar o roteador e colocar as interfaces seriais, né? Então você tem lá a interface serial. Nessa interface serial você tem as portas, tá? Então tipicamente você tem 0/0/0, 0/0/1, e isso vai dependendo da quantidade de módulo que você coloca, né? Então aqui é o típico de módulo de duas saídas, né? Se você coloca um outro módulo, até mesmo se o módulo tiver única saída, vai ser 0/1/0, né? O que é interessante observar? A gente pode trabalhar com padrão. A gente trabalha com padrão, não necessariamente ele não vai funcionar se você for sair fora do padrão, mas é mais fácil trabalhar dentro do padrão. Então aqui a gente tem uma rede dentro de a gente tem as interfaces dentro de uma rede, tá? E essas interfaces aqui, ela tem uma numeração. Então, esse número aqui é a designação de rede, né? Então eu tenho aqui 10.0.0.0/8, é uma máscara de padrão 255.0.0.0, tá? O que significa isso? Que ele funciona de 10.0.0.0 até 10.255.255.255. O intervalo de endereço que eu posso colocar nessa rede gira em torno, eu vou calcular aí de um jeito rápido, tá? Mais ou menos em torno de 16 milhões, tá? 16 milhões de endereço. Não reparei o acento, eu estou evitando colocar acento porque o meu teclado é americano, estou usando aqui o Paint, não quero ficar perdendo muito tempo com isso. Bom, enfim, 16 milhões de endereços mais ou menos, tá? Por padrão, o que a gente faz? A gente usa o lado esquerdo, né, para a gente começar os IPs e também os seriais, né? Então se a gente tiver várias saídas seriais, então eu tenho uma saída serial, beleza, não, eu tenho mais saídas seriais aqui, né? Então eu tenho outra saída serial aqui, tenho outra aqui, né? Então são vários saídas seriais. Quando começar da esquerda no desenho, não tem como, né? Mas a preferência é sempre começar do zero. E de um para o roteador para o outro, se você começou no zero, tenta deixar no zero. Porque na hora de configurar o SPF, o RIP, vai ser sempre mais fácil, tá? Então, por exemplo, essa interface aqui, eu vou colocar nesse range de IP. Esse range de IP nessa interface aqui eu vou colocar 10.0.0.1, tá? Barra 8. E nessa interface daqui eu vou colocar 10.0.0.2. Beleza. Então aqui você
colocou um padrão, né? Porque facilita. Eu esqueci de colocar aqui /8, tá? Facilita, né? Não é que você não vai funcionar, funciona, tá? Só que facilita bastante aí a configuração e visualização aí do próprio projeto, tá? Então esse é um range de IP que vai trabalhar essas interfaces, né? Então que começa com 1 e aqui é o 2. Configuração dele 1 ou 2. E o SPF, você vai indicar o seguinte, ó, eu estou no roteador A. Roteador A eu vou configurar o SPF. Então você precisa indicar qual rede está e em qual porta está. Então você faz o seguinte, eu estou lá na rede, né, network, né? 10.0.0.0, né? 255.0.0.0, tá? Então essa é uma identificação aí do próprio roteador que tem uma rede lá com essa máscara. Então você identifica aí, principalmente no RIP, você até fala por onde vai, tá? Então você indica aí e ele, quando ele começar a trocar a tabela, ele vai identificar em qual porta ele se encontra e qual porta está determinada a rede. Se tem uma rede 10, se tem uma rede 192, ele vai entender, né, que porta que está configurada naquela serial, tá? E para o caminho que o pacote vai funcionar. Então aqui, o primeiro teste aí para ver se está funcionando o teste de ping. É o teste, opa, deixa eu ver se está funcionando, deixa eu pingar as portas, né? Então se você tiver aqui uma rede, né? Vou fazer aqui uma rede, isso aqui é uma rede Fast Ethernet. Então a gente usa isso aqui como uma rede local, uma LAN, né? Então vou ter que colocar aqui uma rede local, o LAN, né? 192.168.00/24, só para facilitar a vida da gente, né? A gente poderia colocar a máscara variável aqui, mas a gente não vai colocar máscara variável. A gente vai colocar uma máscara inteira, máscara full, tá? Então vamos colocar aqui dois triângulos representando aqui os computadores. Teste de conexão. Para esse computador ou interface estiver funcionando, você vai no B e pinga a saída serial, ou IP da saída serial, né, desse aqui. Então, por exemplo, eu estou nesse computador, pingo lá 10.0.0.1. Se estiver funcionando, beleza. Faz o mesmo teste daqui para cá. É quase certeza, né? Quase certeza que ele vai funcionar, porque esse pingo daqui para esse aqui vai pingar desse aqui também. Esse aqui você pinga 10.0.0.2. Então vai funcionar. Esses computadores, entre eles, tem que funcionar e entre o roteador também tem que funcionar. No entanto, se esse roteador pingar esse aqui, aliás, no entanto não, ele vai ter que funcionar, tá? Também. No entanto, se esse tentar pingar esse, o que acontece? Ele não vai funcionar. Por quê? Porque a tabela ela precisa ser configurada. Então essa aqui foi a primeira configuração que nós fizemos, né? E quem vai fazer o papel de transpor um IP de uma rede para outra é o roteador. Mas como que ele faz isso? Com as tabelas de roteamento. Tabela de roteamento pode ser através do RIP, do IGRP, do EGRP ou do próprio OSPF, tá? Então isso é uma função comum, né? É a função que ele passa de um para o outro. Então aí, só para fazer uma anotação, né, que eu estou falando, quais protocolos de roteamento, né? Vou falar alguns aqui, roteamento. A gente tem o RIP, o IGRP, o EIGRP, que em alguns casos ele é melhor do que o SPF, ele é mais pesado,
Mas por que não se utiliza ele? Por causa da licença, né? Quem utiliza ele é só a Cisco. Em 2013, eles abriram o direito de utilização, então qualquer um pode usar. Só que tem tanta empresa usando o SPF que ele acabou virando padrão, né? E a gente tem propriamente o SPF, além de outros protocolos mais robustos ou para computadores maiores, né, com redes maiores, ISS e o próprio BGP, né, ou BGP também. Então aqui, quais a diferença entre eles? São protocolos mais básicos e alguns protocolos mais parrudos, né? O SPF ele está no meio termo, né, dos mais simples e dos mais parrudos aí, né? E ele vai repassando, como eu disse anteriormente, as tabelas para roteadores ao lado, tá? Então esses roteadores ao lado, eles têm que também trabalhar com o SPF. Aonde é utilizado o SPF? Não necessariamente precisa ser uma empresa provedora de internet. Por exemplo, beleza, vou colocar o SPF, mas não posso colocar o SPF se eu tiver uma Telefônica da vida, ou uma Vivo, né, que agora mudou de nome, uma NET da vida, uma TIM da vida. Não é isso. Esses aí são os ISPs, né, o Internet Service Provider. Você pode ter uma empresa, até ter uma rede local e utilizar o SPF. Só que o SPF ele é bem parrudo, né? Ele tem muitas vantagens, só que nem tudo é vantagem, né? Se você pegar hoje a estrutura do SPF, ele gera um processamento maior para o roteador. Então o roteador, muitas vezes ele tem menos utilização de banda, né? Só que na hora que você vai executar essa tabela, né? Você não, mas o roteador já faz isso automaticamente. Executa automaticamente essa tabela no roteamento, ele acaba se tornando maior, né? Então mais oneroso ao roteador. Então o roteador precisa ser mais poderoso. Alguns roteadores trabalham com mais de uma tabela, 2, 3, até mais diárias, mas aí começa a ficar bem mais parrudos, com mais memórias, e também começam a ficar bem mais caros aí os roteadores mais parrudos, aí, mais industriais, né? Então aqui o princípio, né, do roteamento, eu vou tentar fazer um outro desenho aqui, até para poder identificar aqui o roteamento, né? Eu vou fazer um desenho pequenininho. Vou fazer aqui um círculo, né? Vou fazer o Ctrl C, Ctrl V, que ele acaba se tornando mais fácil para repassar, né? Então vem aqui, vou fazer uma rotinha. Eu faço uma rota para diferenciar. Antes eu fiz a rota menor embaixo, eu vou fazer a rota menor em cima agora. Então vem aqui, faço uma rota maior, né? Entre esses roteadores. Vou deixar assim mesmo. Tá meio feinho aqui, mas o que importa é a funcionalidade dele e vocês entenderem, tá? Então aqui eu tenho algumas ligações seriais, né? Vamos fazer uma ligação serial entre eles. O desenho aí não ajuda, né? Tem pessoas aqui que desenham bem pra caramba. Eu tenho até vergonha de desenhar perto de alguns alunos. Mas enfim, né? O que importa é que vocês entendam aí, né, que isso é uma ligação serial, né? Vou fazer uma representação aquizinha. Também o Paint também não é uma ferramenta boa, né, para fazer isso aí. Então vamos fazer aqui uma ligação serial. Então aí a primeira coisa que a gente já começa a notar é a quantidade de roteadores, né? Então aqui eu tenho uma rede e outra rede. Então eu tenho o ponto A e o ponto B. Tá? Vou colocar um quadradinho aqui, um retângulo, para representar a própria rede local de um lado a outro. Então eu tenho o ponto A e eu quero ir para o ponto B. Basicamente o RIP e até o SPF ele tem base no RIP também, né? Mas o RIP
que ele vai fazer? Ele vem aqui, pega, né, a rota, né, de cima. A rota de cima, então eu vou colocar aqui, como eu coloquei letras, aqui eu vou colocar número 1, 2, 3. Vai ficar difícil aqui entender. Eu vou colocar, pessoal, eu vou colocar a letra mesmo aqui, vou tirar as letras de lá, para ficar mais fácil aqui, tá? A, B, C, D, o lado de fora mesmo, né? E, F, G, H. Então aqui, vamos tirar isso aqui, só para não confundir com os roteadores, né? Então eu quero chegar do ponto 1 até o ponto 2. Então aqui o RIP ele vai criar a rota com o menor salto, né? Então aqui tem 1, 2, 3, 4. Então aqui vamos colocar aqui com métrica, né? Métrica, né? Aqui eu quero representar, mas aqui fica meio feio. Opa, não era para pagar não. Métrica. Eu quero representar, mas aqui fica meio estranho. Eu vou colocar aqui caminho 1 e caminho 2. Mudando de novo, né? Enfim, aqui eu vou colocar Instituto Federal. Instituto Federal São Paulo, né? Não importa o campus. E aqui eu vou colocar Instituto Federal da PB, Paraíba, tá? Então, tô querendo chegar lá. E aqui são vários outros institutos que passam, tem o Rio de Janeiro, não sei o que, não importa, né? É uma nuvem. Então, a métrica. Como que funcionaria aqui o RIP, né? O RIP, ele vai ter o custo. O custo, né, é por salto. Então, RIP custo é igual a salto, né? Deixa eu usar deixei meio de lado o Notepad, né? O bloco de notas, métrica, né? RIP, custo é salto, tá? Então, eu vou colocar o caminho 1, ele tem o custo de 4. O caminho 2, ele tem o custo de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, ficou fácil entender o que ele vai utilizar aqui. A métrica, né? O RIP usa o custo, que é o salto. Então, o custo menor, né, é o 4 e o 6. Agora, o custo ou a métrica, né, lá do OSPF, para a gente entender isso, a gente vai por base na banda, né? Porque o próprio SPF usa banda. Então, se eu tiver uma banda aqui, por exemplo, né? Eu vou fazer uma banda tudo redondo aqui, para ficar mais fácil, né? Deixar tudo 10 aqui, ó. 10, 10 e 10, tá? E aqui eu tenho 100, 100, 100 e também 100. O SPF, ele tem como base, né, o custo dele, isso aqui é padrão dele, né? O custo dele é 100 milhões dividido pela base ou largura, né? Largura, vou colocar só como base mesmo, como base. Que aqui eu coloco entre parênteses, largura de banda ou velocidade, tá, gente? Então, por exemplo, se eu tenho 100 milhões, isso aqui, 100 mega ou 10 mega, é a mesma coisa do milhão. Então, a proporção fica 100%, tá? Então, aqui, quando eu falar 100 é por 100 e quando é 10 por 10. Então, em cima, tenho a base 10. Se eu tenho 10, então eu tenho 100 dividido por 10. Isso aqui vai me dar custo 10.
O outro eu tenho 100 dividido por 100. Isso aqui vai me dar o custo 1. Aí, beleza. Então, pelo caminho 1, no caso do SPF, eu tenho 10, porque, opa, ó, 10, opa, olha aqui. E 100, ó, 10, tá? 100 dividido por 10 igual a 10. Acabou gerando o mesmo número, né? 10 é o custo, ó, divisão, ó. 100 dividido por 10, 10. Então eu tenho 10, 20, 30. O caminho 1 eu tenho custo de 30. O caminho 2, mesmo sendo maior por causa da banda, eu vou ter 100 dividido por 100, ó. 100 aqui, 100 aqui. Vai ser custo 1. 100 aqui, ó. 100 dividido por 100. Vai ser custo 1. Tá aí, ó. 1, 2. Por que 1, 2? Vamos lá. O custo normal, o cálculo normal do SPF é 100 milhões. E aqui eu estou falando de mega. Mega é 1 milhão. Então acaba sendo igual, dividindo só por ele mesmo, sem ter que ficar cortando zero. Então, 100 do padrão do SPF dividido por 10 é igual a 10. 100 dividido por 10 é 1. Se fosse 1 giga aqui, seria 100 dividido por 1000, que daria 0,1, tá? Mas por um acaso deu 1 aqui mesmo, ó. 1, 2, 3, 4. O custo de passar por baixo é 4. Calculando aí até mesmo a própria latência tentando, né? Não calculando, porque isso pode variar de roteador para roteador e estado do roteador, né? Então, mas normalmente aí coloca um preço aí maior pelo caminho com mais roteadores. Mas o custo, né? Que seria o que? A métrica aqui do SPF, baseado em custo, seria o seguinte: pelo caminho 1, 30. Pelo caminho 2, 4. Então, o custo menor é por baixo. Então, o RIP ele vem por cima e o OSPF vem por baixo. E, na prática, como funcionaria isso? Vamos dizer que você está fazendo um download lá de um conteúdo. Se você tem várias conexões de 10 MB e só tem conexão de 10 MB, o download vai demorar mais. Se tem várias conexões, mas com 100 MB, isso vai demorar menos. Comparar o RIP aí, tentando fazer uma analogia aí com o nosso mundo, seria mais ou menos que nem fosse um mapa offline. Mas o que seria um mapa offline? Né? O mapa offline do GPS, né? Tipo o Google Maps, né? Ou, por exemplo, o TomTom, que é tudo offline. Para você chegar no lugar, às vezes tem mais ruas, né? E com a velocidade da rua maior, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma via de 100 mega, de 100 km por hora, outra de 80, uma de 120, outra de 150, outra de 100. Então a velocidade daqui é uma aqui, é um custo. Mas por cima eu tenho uma via que é 50, uma via que é 30, uma via que é 40. Então o que acontece? Mesmo sendo o caminho menor, às vezes o caminho por baixo, lá no GPS, provavelmente ele manda você faz com que você vá pelo caminho maior por causa da métrica. Ou até mesmo associado exatamente à quilometragem, né? Então aqui você tem várias ruas curtas, né? Bem curtas, né? Várias ruas curtas aqui. E aqui você, por exemplo, eu estou em São Paulo, né? Por exemplo, eu quero ir lá. Estou na Zona Norte, né? Vamos dizer assim, estou em Pirituba. Eu quero ir lá para Imigrantes, né? Então é um caminho que você faz, quem não é de São Paulo, né? Ou para quem é de São Paulo, o caminho por dentro de São Paulo, pelas marginais, por dentro de São Paulo, ela é menor o caminho, né? Então o GPS
muito provavelmente ele vai mandar você ir pelo caminho menor, né? Então essa seria uma métrica utilizada aí no próprio OSPF. Não levando em conta, veja bem, isso é importante, o SPF não leva em conta o trânsito. Se você pega o Waze, o próprio Google Maps, com a utilização da internet, ele acaba colocando em conta aí o tráfego. O tráfego funcionaria com outros protocolos, que, por exemplo, olhariam como o próprio tráfego da rede está. Ah, legal, eu tenho uma banda de 100 mega, mas só está livre 1 mega. O SPF não consegue enxergar isso. Outros protocolos como o ISS, o BGP e o EGRP, que aparentemente é inferior, mas não é, né? O SPF acaba utilizando esses parâmetros também no seu cálculo, tá? Então, realmente, o próprio SPF ele é muito vantajoso, né? Uma das coisas aí, né, bem interessante quando a gente fala de SPF, né, até para retornar ao assunto inicial, é a relação com o próximo, né? O SPF, né, ele diz o seguinte: o SPF ele diz, né, ele tem o conceito de vizinhança. Tanto é que quando você configura um roteador com SPF, você consegue verificar o seu vizinho, né? E analogia muito voltada para o próprio ser humano, né? Então, como que seria isso? Vamos dizer que você chega em um lugar, ou coloca um roteador aqui. Inicialmente, quando você chega no lugar, você vai, de repente, né, se você tiver uma boa relação, ou se você for bem cara de pau, por exemplo, eu não sou esse ponto de ser cara de pau. Você sai da sua casa e vai se apresentar aos seus vizinhos. Aí você chega lá e fala: olá, bom dia, meu nome é André, eu moro ali naquela casa, tenho isso, gosto disso, né? Então você se apresenta. Essa é a tabela inicial do próprio SPF, né? Quando você começa uma relação, né, de confiança, na realidade, né, gente, acabei pulando um item. Na realidade, até eu mesmo começaria a conversa com: olá, tudo bom? Né? E o SPF também começa assim: você configura o roteador com o SPF e ele manda um pacotinho para o seu vizinho, né, o neighbor, né? Então ele fala assim: olá, meu nome é router 1, router 2, né? Ele já não chega falando se ele tem uma rota ali ou não tem outra rota. Aí a outra pessoa, né, o seu vizinho, vai falar: olá, né? Aí a partir do momento que você sente confiança, você começa a trocar informação. E é assim que funcionam os roteadores com SPF, diferentemente do RIP, né? Então, se você colocar um roteador aqui, a primeira coisa que você vai fazer aqui é dar um olá. Ele manda o protocolo, na hora que você ativa o SPF aqui, ele manda um protocolo, né? É bem o hello, né? É o olá entre os roteadores. Então, opa, esse chegou aqui, mandou um para cá e mandou um para cá, né? Então, ele atualiza a base dele, sabendo que aqui tem o E, fica sabendo que tem o F, e o G fica sabendo que tem o F. E ele vai colocar na tabela dele. Mas não quer dizer que o G ou o E, ele saiba qual rede o F tem, né? É a mesma coisa que você chegar para uma pessoa que você não conhece e falar de toda a sua vida, que você tem em casa. Olá, opa, tudo bem? Vamos lá jogar PlayStation? Tem PlayStation em casa. Ah, não, tem o Xbox. Nossa, tem uma placa de vídeo muito boa lá. Ela transforma aí o óculos virtual no joguinho para imersivo, né? Para óculos virtual. Você não chega falando assim. Primeiro você vai conhecer, né? Primeiro você vai falar olá. E é assim que funciona aqui. A partir do momento que o administrador ele sente confiança, ele
autoriza com que o computador F mande, né, as tabelas de roteamento tanto para o G como para o E. Aí ele manda a tabela, aí o G, desculpa pessoal, o G passa a saber qual rede está conectada a ele. Então toda vez que chegar um pacotinho daqui e quiser ser endereçado para cá, o que ele vai fazer? Ele vai repassar para cá através da serial de um IP que está associado aqui. Então ele fala assim, opa, para chegar na rede, eu tenho a rede aqui, na rede André, tem a rede André, ser o IP, né? Então ele vai falar assim, ó, isso é o roteador G, né? Router G. Para chegar na rede André, vá pela interface e o IP, tá? Então o que acontece? Chegou o pacote endereçado para cá, ele vai reenviar esse pacote para cá. Aí sim ele está fazendo o roteamento. Mas para fazer esse roteamento, o roteador F precisa autorizar. O roteador F precisa compartilhar a sua tabela. Diferentemente do RIP, o OSPF não faz isso, tá? E depois que ele tem essa confiança, todos os roteadores eles vão trocando. A partir do momento que eles conhecem e tem confiança daqui, ele fala o seguinte, opa, eu tenho um vizinho F e o vizinho F tem essa rede. Aí ele fica sabendo, opa, eu tenho um vizinho G que tem um vizinho F que tem essa rede. Então, quando chegar aqui e esse quiser mandar para cá, ele não vai seguir outro caminho. Ele pode até seguir o outro caminho, né? Pensando na métrica e pensando no custo. Ele, caiu a conexão aqui, né? Então, para chegar aqui, ele automaticamente ele consegue, os roteadores entre eles, através dessa troca de tabela, ele consegue entender por quais interfaces ele precisa passar. Claro que isso gera uma tabela gigantesca, né? E a própria conexão acaba retransmitindo essas tabelas, tá? Depois que estiver funcionando normalmente, ele só vai mandar uma tabela quando houver uma atualização. Então, a única coisa que acontece é uma atualização para ocorrer esse tráfego exagerado, não, mas esse tráfego alto na rede, né? Se não, é só o G mandando informação para o H, oi, hello, o H para o G, oi, hello, Então, se o H não vê esse hello do G, ele subentende que essa conexão caiu. Se essa conexão caiu, o que ele faz? Aí ele manda a informação daqui para cá, porque está indisponível essa rota. Ele manda a rota sem essa informação, ele manda a alteração. Aí esse vai mandando em sequência, né? Até esse computador de repente voltar ativo. Ao voltar ativo, ele vai falar: olá! Aí esse computador já tem essa conexão de segurança, fala: oi! Aí, opa, estou de volta. Aí ele manda essa tabelinha de referência ou tabelinha que aquela rede está lá, tá? E então o próximo passo aí é exatamente a gente testar isso na prática, tá? Espero que vocês tenham entendido aí.